eu, digamos que cabe-me esta parte de fazer eu não direi parte teórica, que não vamos aqui preocupar-nos com muitas teorias de eletromagnetismo, mas digamos uma parte mais expositiva, que eu chamei radiação eletromagnética. Portanto, eu sou, como já fui apresentado, sou professor do Departamento de Física aqui em Aveiro, e sou já há muitos anos, tenho essa famigerada missão de ser responsável pela disciplina de eletromagnetismo, de boa memória, de hoje falar um bocado então sobre radiação eletromagnética. Isto aqui eu não devia estar à frente. Portanto, eu basicamente eu escolhi dentro da radiação, porque a radiação é uma coisa muito básica, e eu escolhi 4 temas que estão, no fundo, estão um pouco interligados entre si, como é lógico. Isto resultou um bocado também da discussão que eu tenho, que vou tendo às vezes com alguns professores do ensino secundário, que eu de vez em quando participo em algumas sessões de divulgação, e da conversa que tenho com os professores, quase sempre eles me falam nesta parte, sobretudo na parte da modulação, que gostam sempre de ter um bocado de formação nessa área, que é uma área que é um bocado... não é muito simples, sobretudo porque a maior parte das pessoas de facto não tem formação de base nesta área, porque é uma coisa muito particular da área da eletrónica e, portanto, normalmente as pessoas falam sempre nestes tipos de coisas. Portanto, eu vou falar nestes assuntos que estão todos interligados, antenas, modulação, vamos ver um pouco o que são diagramas de radiação, para que servem, que informação é que podemos tirar disso, e depois vamos falar um pouco em microondas, que é um assunto que eu gosto bastante. As microondas está hoje na berra, não é? Portanto, nós já não passamos sem o telemóvel, nem sem o forno de microondas. Portanto, vamos falar um bocado então sobre microondas. Eu ia-vos mostrar aqui um cartaz de 1931, que eu achei um bocado engraçado, que era no tempo em que a transmissão de sinal de telefone era feita por fio. Portanto, normalmente, hoje, nós temos o telemóvel, portanto, utilizamos a propagação aérea, não é? Ou utilizamos o cabo, não é? Toda a gente tem cabo, internet em casa, etc. E nesta altura, em 1931, a transmissão estava muito longe de haver o telemóvel e, portanto, o telefone era, digamos, ponto a ponto. Portanto, o telefone cada casa tinha um ponto de telefone, não é? Chegavam lá os fios, e era fisicamente só um ponto. E então, nesta altura, em 1931, fez-se uma grande descoberta, que era a possibilidade de utilizar este dispositivo, que podia ser posto em vários pontos na casa, e portanto, era já um grande avanço nas telecomunicações, porque as pessoas já não precisavam de ter sempre o telefone ligado naquela tomada, e portanto podiam ter várias possibilidades. Então esta era a publicidade que se fazia, dizia: lindas pernas de Vossa Excelência merecem ser poupadas. E eu continuo a achar que isso é verdade, não é? Então, aqui dizia-se: para isso, diga a seu esposo que necessita de uma tomada de corrente no telefone, a qual custa 40 escudos por ano e permite o deslocamento do aparelho para qualquer parte. Eram bons tempos, com 40 escudos, já nem sabemos, e 100 euros, nós já nem sabemos quanto é que isso é. São 20 cêntimos, com 20 cêntimos por ano, podíamos poupar de facto as pernas das senhoras. E de facto é engraçado porque isto no fundo reflete uma altura das telecomunicações, não é? Da comunicação que era basicamente feita por fios, e também, além deste atraso ainda, entre aspas, que havia ainda nas telecomunicações, também é curioso esta relação social que havia na altura. Portanto, diga ao seu esposo que necessita, portanto o esposo é que... Também se calhar mudaram um bocado. Então, vamos começar só por nos situarmos no espectro eletromagnético, que toda a gente conhece. Temos aqui as baixas frequências, não é? Frequências muito baixas, aumentando aqui para cima, não é? Temos aqui a zona do visível, que é uma zona muito pequena comparada com o resto do espectro. Esta zona é invisível, não é? E esta zona também é invisível, esta zona que está preta é toda invisível.
Temos aqui as radiações ionizantes, são as de baixa frequência, até aqui mais ou menos, e depois temos as radiações ionizantes. Nós vamos situar, aqui temos as ondas de rádio, portanto, as chamadas radiofrequências, são frequências ainda relativamente baixas, e depois temos aqui aquelas que nos interessam, que são as microondas. As microondas ficam entre 300 MHz e 300 GHz. Portanto, é a definição. Normalmente, se vocês procurarem estas divisões das várias zonas do espectro, nem todos os livros têm exatamente as mesmas frequências e o mesmo comprimento de onda, mas normalmente a definição que se usa para a radiação de microondas é exatamente 300 MHz a 300 GHz. Portanto, vamos situar aqui, portanto, bastante abaixo do visível e, obviamente, na zona das radiações não ionizantes. Já agora, a rede de 50 Hz, portanto, a rede de eletricidade, de distribuição de energia é 50 Hz, portanto, é uma frequência muito, muito baixa, portanto, estamos aqui numa zona de energia muito, muito baixa, não é? Pronto, então, uma das razões, vamos ver, a principal razão da necessidade de modular um sinal. Portanto, nós aqui temos duas pessoas que estão a falar simultaneamente, portanto, a transmitir um sinal de áudio. O sinal de áudio é um sinal de baixa frequência. Normalmente, os sinais de áudio que nós usamos é mais ou menos entre 300 Hz e 4 kHz. Dependendo, normalmente, portanto, as mulheres falam com frequências mais altas, frequências mais altas na seção de frequência de radiação, não quer dizer que seja frequência de mais vezes. Os homens têm normalmente voz mais grossa, não é? Eu estou um bocado rouco, até estou com uma frequência se calhar mais baixa que 300 Hz, mas isto é basicamente as frequências que nós usamos para transmitir o sinal de áudio. Portanto, se quiséssemos transmitir este sinal de áudio diretamente num canal de transmissão, ou seja, falar para outra pessoa que estaria do outro lado, este aqui está a cantar o hino nacional e este está a mentir, e estão a falar os dois simultaneamente. Portanto, o canal de transmissão seria o ar, não é? E portanto, o receptor aqui não consegue distinguir os dois sinais. Portanto, está a ouvir os dois simultaneamente e, portanto, ele não tem capacidade, normalmente não temos a capacidade de ouvir duas pessoas simultaneamente. Então, a modulação vai permitir evitar este problema, ou seja, conseguir fazer a transmissão de sinal usando dois canais diferentes, que não o mesmo canal, e portanto na recepção depois temos a possibilidade de conseguir distinguir facilmente os dois sinais. Então, aquilo que se pretende é, no caso, portanto, desta pessoa que está a falar, que está a dizer qualquer coisa, e outra pessoa que está a falar de outra coisa qualquer, o que nós vamos ter que fazer agora, usando a modulação, é não falar diretamente, mas, digamos, pôr o sinal de áudio da fala da pessoa, pô-lo sobre aquilo que nós chamamos uma portadora, com uma frequência qualquer, que chamei F1, e depois é a mesma coisa para a segunda pessoa que está também a produzir um sinal de áudio, a meter noutra portadora, que eu chamei F2, e depois estas duas portadoras metam no canal de transmissão. Ora bem, estas frequências já não têm nada a ver com as frequências de baixa frequência de áudio que as pessoas estão a falar, são frequências que vamos ver que são muito mais altas. Vou fazer a transmissão então do sinal em duas frequências diferentes, transmito no canal de transmissão e agora tenho aqui um receptor que vai conseguir distinguir os dois canais. No nosso caso seria, por exemplo, estarmos a ouvir RFM, estar a ouvir a antena 1 ou outra coisa qualquer, ou a rádio de nascença. Portanto, significa que todas as rádios terão portadoras diferentes e, portanto, nós estamos em canais diferentes e aqui, digamos, com este desmodulador, portanto, que é um rádio, isso permite-nos recuperar então um sinal de áudio que estava aqui. Mas, portanto, o que é importante agora é que estes sinais, frequência F1 e F2, que são os sinais da portadora, já não têm nada a ver com o sinal de áudio com que nós estávamos a falar, portanto, que seriam então sinais de baixa frequência, mais ou menos entre 300 Hz e 4 kHz. Pronto, então, arranjamos agora outra razão para fazer a modulação, que também é uma razão que, na altura em que apareceu a modulação, basicamente, esta razão era muito importante. Hoje em dia já não é tão importante quanto isso, porque as antenas, há todo o tipo de antenas que se possam imaginar, que se podem fazer com todo o tipo de materiais. Mas nos primórdios, digamos, das telecomunicações, a antena que era mais usada era a antena que nós chamamos lambda sobre 4, portanto, lambda sobre 4, ou seja, um quarto comprimento de onda. Portanto, há dois tipos, há lambda sobre 4 e lambda sobre 2. Nós vamos só ver esta,
no fundo é metade da lambda sobre 2, que é uma antena que era muito usada. E, portanto, vocês provavelmente ainda se lembram que os automóveis antigamente tinham aquelas antenas que até se puxavam, não é? Essas antenas eram exatamente antenas de lambda sobre 4, que são muito fáceis de fazer, basta pegar um fio. Portanto, se eu tiver um sinal de uma frequência qualquer que eu queira apanhar, eu vejo qual é a frequência, calculo o comprimento de onda, divido por 4, pego um fio e isso vai ser uma antena ótima para aquela frequência. Portanto, o que é que acontece? Se nós fizermos as contas para calcular o comprimento de onda, por exemplo, para um sinal de micro-ondas, um sinal de 1 GHz dá um lambda de 40 cm. Ou seja, se eu quiser transmitir um sinal de 1 GHz facilmente, com uma antena fácil de fazer, eu pegava num fio com 7 cm e meio, não é? Portanto, um quarto de 30 cm. Portanto, ou seja, assim como uma coisa deste género, 7 cm e meio, um fio seria uma antena ideal para captar um sinal de 1 GHz. Se eu, por exemplo, estiver a emitir um sinal de 100 MHz, se fizermos as contas, dá um comprimento de onda de 3 metros, portanto dá mais ou menos 75 cm. E estas eram exatamente as antenas que nós tínhamos nos carros, se vocês se lembram, as antenas tinham para aí 75 cm. Porquê? Porque a transmissão que se usa normalmente, se vocês forem ver, por exemplo, em FM, em frequência modulada, estão todas à volta dos 100 MHz. Então, sei lá, RFM, Antena 1, não sei o quê, estão todas muito próximas dos 100 MHz. Portanto, significa que uma antena com lambda sobre 4 correspondente a 100 MHz, portanto, que seria 75 cm, que é só um arame, era o ideal para captar este sinal. E por isso é que os carros, de facto, tinham aquelas antenas mais ou menos com um pouco menos de 1 metro e que funcionavam muito bem para esta frequência. Agora, se formos ver, por exemplo, um sinal de áudio, um sinal de áudio pode ter, sei lá, 10 kHz, um sinal já de baixa frequência. Se fizermos as contas, 10 kHz corresponde a 30 km. Ou seja, se eu quisesse fazer uma antena de lambda sobre 4 para 10 kHz, tinha que ter uma antena com 7,5 km. Portanto, já não era muito fácil manter um fio esticado de 7,5 km. E se formos ver então para frequências ainda mais baixas, portanto frequências muito baixas, frequências de voz que podem ir até aos 10 Hz, aqui tínhamos 30.000 km, portanto tínhamos que ter uma antena com 7.500 km, portanto que era absolutamente impraticável. Portanto, ou seja, tudo se conjugava de facto para que nós fôssemos transmitir sinais para frequências mais altas, porque frequências mais altas correspondiam ao comprimento de ondas mais pequenas e, portanto, as tais antenas muito fáceis de fazer, de lambda sobre 4, seriam antenas muito mais pequenas e muito práticas e fáceis de fazer. Portanto, esta, de facto, é uma das razões, e sobretudo quando apareceu as telecomunicações de mais força, foi também uma das razões muito importantes para justificar a modulação. Portanto, basicamente há duas razões, há mais, mas as duas mais importantes foram, de facto, estas. Uma, permitir que os canais não se misturassem, transmitindo a importadoras com frequências diferentes, e a segunda, permitir fazer antenas muito facilmente com comprimentos muito pequenos, que bastava um fio metálico, assim temos uma antena. Bom, estas são as razões para modular. Vamos falar um pouco de... Vocês já conhecem modulação AM e FM, que são de facto aquelas que são as mais simples. A modulação AM foi historicamente a primeira, é a mais fácil de fazer e também é mais fácil de perceber. Portanto, nós vamos olhar para ver para o AM como é que funciona e depois vamos ver um pouco a FM. O que é que acontece num sinal AM, como a palavra diz, Amplitude Modulation? Portanto, é um sinal em que a amplitude é que vai ser modulada. Portanto, nós temos um sinal de baixa frequência, não é? Temos um sinal qualquer que pode ser este sinal, por exemplo, este é um sinal de baixa frequência. E depois temos um sinal da portadora, que é este sinal aqui, que tem uma frequência muito mais alta. Portanto, este sinal é que vai ser a portadora e este sinal é que é o nosso sinal de áudio, não é? O sinal que nós estamos a falar. Aquilo que faz o AM é fazer variar esta amplitude, tal como está aqui, ok? Portanto, esta amplitude que está aqui, esta amplitude está a variar, tal como varia o sinal de baixa frequência. Portanto, ou seja, num sinal da AM, o que é que nós temos? Temos uma frequência fixa, esta frequência que é a frequência da portadora, não é? Que é esta frequência, este sinal aqui de alta frequência, e a amplitude do sinal está a variar de acordo com este sinal de baixa frequência, não é? Portanto, este sinal aqui estava a aumentar
E, portanto, ali aquela envolvente também está a aumentar, depois diminui, este aqui é negativo, aqui também é negativo, ok? E, portanto, o sinal da AM, a amplitude do sinal de modulação de amplitude, no fundo, reproduz exatamente o sinal de baixa frequência. Ou seja, agora nós temos que ver que este sinal que vai ser transmitido é um sinal de alta frequência. Portanto, nós não conseguimos ouvir este sinal. Este sinal já está numa frequência muito acima da frequência de áudio. Portanto, nós transmitimos este sinal e nós, de facto, não ouvimos. Ou seja, nós neste momento, se não tivermos um desmodulador, ou seja, um rádio, as ondas estão-se a propagar aqui e nós não ouvimos nada porque de facto são frequências muito altas que estão aqui a entrar-nos por todo lado e a gente não ouve. Portanto, o nosso ouvido é só sensível, digamos, a baixas frequências. Portanto, nós vamos ter que recuperar, no fundo, agora, vamos ter que recuperar este sinal aqui, que este aqui é o verdadeiro sinal que nos interessa, que é o sinal de baixa frequência de áudio. Não é? Pronto. Como é que funciona o FM? O FM, como o nome indica, é modulado em frequência, não é modulado em amplitude. O sinal de FM é este sinal que está aqui. O que é que acontece no sinal de FM? Nós temos, outra vez, a portadora, não é? Que é este sinal de alta frequência, temos o sinal de baixa frequência, não é? O tal sinal de áudio, e agora vamos ver que a frequência deste sinal aqui está a variar, contrariamente ao que acontecia aqui. Aqui o que variava era a amplitude, e aqui o que está a variar é a frequência. E a amplitude mantém-se exatamente sempre a mesma. Portanto, aqui não há variações de amplitude, mas há variações de frequência. Então, a informação do sinal de baixa frequência, de facto, agora vai estar aqui na frequência e não na amplitude, porque aqui a amplitude é sempre a mesma. Portanto, reparem que aqui o sinal de baixa frequência, o sinal de áudio está a aumentar e, portanto, aqui a frequência está a aumentar. Este aqui está a diminuir e, portanto, aqui a frequência está a diminuir. Portanto, quando estou a olhar para este sinal aqui, que é o sinal de modulado em frequência, eu tenho na mesma informação do sinal de baixa frequência. Porquê? Porque eu sei que aqui que ele está a aumentar, portanto, se está a aumentar, ali está a aumentar, aqui está a diminuir, aqui volta a aumentar, portanto, esta frequência aqui é maior, aqui diminuiu, portanto, aqui a frequência é menor, portanto, toda a informação aqui está na frequência e não na amplitude, e aqui o sinal da amplitude mantém-se sempre o mesmo. Do ponto de vista prático, a modulação de frequência é bastante mais complexa eletronicamente do que a modulação de amplitude. A modulação de amplitude é muito fácil de fazer. E a modulação de frequência já não é bem assim, já é bastante mais complexa. No entanto, tem grandes vantagens. Aliás, se vocês ouvirem o rádio no carro, se puserem em FM, praticamente há muito pouco ruído, portanto, ouvimos perfeitamente a música. Se tentarem ouvir um canal em AM, vão ver que o ruído é bastante maior. Portanto, temos a música e depois temos sempre ruído por cima e tal, que já tem. Portanto, por isso é que nós raramente ouvimos sinais da AM, né? Pelo menos no carro. Portanto, qual é a vantagem então da modulação em frequência? É que aqui o sinal está na frequência e, portanto, se houver um ruído qualquer que se ponha aqui em cima, portanto, o que é que acontece? O ruído será qualquer coisa que se soma aqui, na amplitude. Portanto, o que é que acontece se for em AM? Eu tenho aqui ruído, não é? Mas como a informação está na amplitude, essa informação vai ruído também. E, portanto, aquilo que eu vou ouvir é ruído. Aqui o que é que acontece? Se houver ruído, o ruído será adicionado aqui em cima, não é? Mas isso não tem problema nenhum, porque nós vamos ver é a frequência. Aquilo que nos tem informação é a frequência. E, portanto, de facto, o ruído no sinal de frequência modulada é muito menor do que o ruído de modulação da amplitude. E, portanto, basicamente, quando temos um emissor e um receptor, o que é que a gente faz? Temos um sinal de baixa frequência, que é o áudio, temos que fazer a modulação, isso é feito no emissor, não é? Portanto, a modulação é feita no emissor, nós passamos o sinal de baixa frequência para um sinal de frequência mais alta, que pode ser na banda das microondas, pode ser na banda da radiofrequência, nós estávamos a falar no caso da radiofrequência, mas podemos modular o sinal e transmiti-lo a frequências muito mais altas, no caso, por exemplo, das microondas ou mesmo no visível, como depois vamos ver aí, o Pedro vai-vos mostrar. Portanto, podemos modular um sinal com uma frequência muito alta, que é uma frequência do visível, portanto, muito mais alta que as microondas. Portanto, isto é o que nós fazemos no emissor, fazemos a modulação, transmitimos o sinal e agora no receptor temos que fazer o inverso. No receptor nós recebemos então um sinal de radiofrequência ou um sinal de alta frequência que não conseguimos ouvir e vamos ter que recuperar o som do sinal de baixa frequência e, portanto, temos que fazer a desmodulação, que é o processo inverso da modulação. De facto, a desmodulação o que faz é o rádio. Portanto, o nosso rádio, basicamente, os primeiros rádios que eram conhecidos por galenas,
eram muito básicos, só tinham um circuito que chama-se um circuito de sintonia, que era ou seja, para captar a frequência que nós queremos, não é? Que é aquilo que nós antigamente se fazia nos rádios, não é? Havia um botão, agora é tudo digital, não é? Mas na altura havia um botão no rádio e nós andávamos ali a mudar um condensador, até conseguir sintonizar o rádio. E depois desse rádio sintonizado, dessa frequência sintonizada, que era uma alta frequência, tinha só que fazer a desmodulação. A desmodulação também é muito fácil de fazer, sobretudo em AM, como nós vamos ver. Pronto. Vamos ver aqui então como é que se faz uma modulação AM de uma maneira simples. Não, é muito fácil, Não liguem às expressões, que isto é muito fácil. Vejam aqui, temos um sinal, são dois sinais sinusoidais. Este sinal é o sinal A seno de ômega C D, ok? Que eu chamo VC, que é o sinal da portadora. Okay? Isto é o sinal portadora, nós pomos C, que é de carrier, no inglês, não é? Portanto, isto é o sinal da portadora. E agora vamos imaginar que temos um sinal de áudio que também é um sinal sinusoidal, okay? Que é uma sinusoide. Este sinal, vamos pôr do tipo A seno de ômega CT, não é? Quando é um sinal que tem uma amplitude A, tem uma frequência ômega C, não é? Uma frequência angular ômega C, e depois temos aqui o sinal de áudio, que tem, por exemplo, uma amplitude M e é um cosseno, ok? Só como exemplo. Portanto, o que é que acontece aqui? Este ômega C é muito maior que o ômega A, certo? Porque isto é a frequência da portadora e isto é a frequência do sinal de áudio. Portanto, isto é o sinal de baixa frequência, isto é o sinal de alta frequência. Como é que fazemos a desmodulação? Este sinal YT é que é o sinal modulado. O que é que nós fazemos? Pegamos no VAT e somamos 1. Ok? Portanto, o VAT é aquele sinal áudio, ok? Que era um cosseno. Portanto, eu tinha qualquer coisa assim, um cosseno. Okay? Eu pego nesse sinal, somo 1. Portanto, só estou, no fundo, só estou a ter um sinal que tinha uma média 0, não é? Estava exatamente, passava para cima e para baixo era exatamente igual. Eu estou a deslocá-lo para cima, somei um sinal constante 1. Okay? É o que está a fazer aqui. Só estou a somar 1. Agora, pego nesse sinal e multiplico pela portadora. Okay? Portanto, fica 1 mais VAT, que é o sinal de áudio, multiplico pelo sinal da portadora. Portanto, é só uma multiplicação. Portanto, quando eu multiplico este, substituindo aqui, portanto, fica 1, este é o sinal VA, não é? Okay? Que era aquele que estava ali. E este é o sinal VC. Portanto, o sinal de áudio e o sinal que vou multiplicar pela portadora. Para fazer estas continhas, não é? Isto fica A multiplica por 1, não é? Fica A seno de ômega CT, agora fica A vezes M, não é? E fica aqui um cosseno vezes um seno. Certo? Portanto, fica cosseno de ômega T vezes seno de ômega CT. E agora o que é que acontece? Um cosseno vezes um seno, aqui vamos passar para a expressão seguinte, este é a mesma coisa, não é? Fica A seno de ômega CT, o que é este sinal? Este é exatamente a portadora, certo? Portanto, se olharmos para ali, está ali, ok? Temos aqui a portadora. E depois temos mais dois termos, fica AM, agora cosseno vezes seno fica seno da soma mais o seno da diferença, ok? Portanto, ou seja, o que é que aconteceu? O sinal modulado, o sinal de modulação, o sinal AM, é o quê? É um sinal que é a portadora, A seno de ômega CT, que estava ali, sinal de portadora, e depois tem aqui mais dois termos. Um sinal que é uma sinusoide que tem uma frequência ômega C mais ômega A, certo? E aqui que tem o sinal que tem ômega C menos ômega A. Ou seja, o sinal modulado tem três componentes. Uma com o componente ômega C, que é a portadora, um que tem um sinal com uma frequência ômega C mais ômega A, portanto maior, e outro ômega C menos ômega A. Ok? Portanto, nada de complicado. Aquilo que nós vamos ver é, em termos práticos, o tal sinal. Portanto, este é o sinal, então, o sinal modulado em FM, não é? em AM. Portanto, cá está o sinal da portadora e depois os dois. Ômega C mais ômega A, ômega C menos ômega A. Se eu fizer isto num esquema, no domínio da frequência, o que é que eu teria? O sinal de áudio era aqui, que tinha ômega A, não é? Que era um sinal de baixa frequência. Portanto, tinha uma frequência muito baixa. É esta risca que está aqui. Ok? Que era o sinal de baixa frequência. E o que é que fez a modulação? Pegou neste sinal e transformou e passou para uma frequência muito mais alta. Certo? E nesta frequência muito mais alta tem três linhas. Uma linha que é aquela, ômega C, não é? Que é a portadora, que é esta que está aqui no meio, não é? Este é o sinal, seria a representação do sinal da portadora, que tem uma frequência ômega C, ok? Que é aquele ali. E depois tem mais dois termos. Um que é ômega C menos ômega A e outro ômega C mais ômega A, certo? Portanto, o sinal que eu vou transmitir, que é o sinal
que já está modulado em amplitude, que eu transmito, e esse sinal vai ter 3 componentes, que são estas 3. Portanto, o sinal modulado é este aqui. Certo? Agora, o que é que eu tenho que fazer na desmodulação? Tenho estes 3. São sinais que eu não consigo ouvir, porque são sinais de muita frequência, muito alta, não é? Este aqui, ômega C, é muito maior que ômega A. Certo? Portanto, esta distância aqui é muito pequenina, não é? Este sinal eu não consigo ouvi-lo. Certo? E eu agora, na desmodulação, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar nestes 3 que estão aqui e passá-los para ali outra vez, a recuperar aquele sinal que está aqui de baixa frequência. Certo? Portanto, a modulação, estão a ver que a modulação de amplitude é uma coisa muito simples, é pegar um sinal de baixa frequência, passá-lo para a frente, e esse processo de passar para a frente, ele criou 3 sinais. No fundo, ficou com 3 componentes. Okay? É só isso. E vamos ver então agora como é que se faz a desmodulação. Portanto, vamos partir outra vez do sinal modulado, okay? Que era este que estava aqui, não é? Lembram-se que tínhamos somado 1, okay? 1 mais VAT, tínhamos multiplicado pelo sinal da portadora. Tínhamos começado aqui. Okay? Desenvolvendo isto, podemos pôr VCT mais o produto deste, não é? VA vezes VC. Okay? Portanto, este é o sinal modulado que eu vou receber. O que é que acontece? Aqui vê-se um bocado mal, mas eu digo-vos o que é que está aqui escrito, que é a primeira coisa que nós vamos fazer, para simplificar, para não estar a fazer muitas contas, vamos retirar a portadora e ver que nem precisamos da portadora para nada. Okay? Ou seja, os sinais, aqueles 2 sinais que ficavam ao lado da portadora, são suficientes para recuperar o sinal de áudio inicial. Nem precisamos da portadora. Portanto, vamos riscar a portadora, okay? que é este sinal aqui. Okay? Vamos tirar este, fica só este aqui. VA vezes VC. Okay? O VA é este aqui, não é? Exato, o VA é este. E vamos multiplicar, e agora o que é que vamos fazer? Depois de retirar a portadora, okay? Portanto, retirar a portadora é riscar este aqui, não é? Ficamos só com este. VA vezes VC, ok? Vamos multiplicar agora, outra vez, por um sinal seno de ômega CT. Ou seja, um sinal que tem a mesma frequência da portadora, outra vez. Ok? Portanto, ou seja, tirei este, fiquei com este. VA vezes VC. Ok? Estão a ver aqui VA e este. O VC, que era este aqui. Certo? Que é aquele sinal ali. Seno ômega. E agora vou multiplicar outra vez por um seno de ômega CT. Ok? Estou a multiplicar por um sinal sinusoidal que tem exatamente a mesma frequência da portadora. Faço estas contas, fica aqui o quê? Fico seno ao quadrado, não é? Ok, fica VA vezes A, seno ao quadrado, e o seno ao quadrado dá 1 meio de 1 menos cosseno de 2 ômega C. Certo? Portanto, ou seja, quando eu multiplico por este seno, eu vou ter agora 2 sinais. Ok? Vou ter, agora feitas estas contas, não é? Fica aqui 1 meio, fica ali A sobre 2, não é? VAT, certo? Menos A sobre 2, VAT, cosseno deste coisa que está aqui. Então, o que é que aconteceu quando eu multipliquei por seno? Gerei um sinal que tem uma componente que é VAT, que é exatamente o sinal de áudio que eu quero, e um sinal que tem uma frequência 2 ômega C, ou seja, uma frequência ainda mais alta. Certo? Estão a ver? Só porque multipliquei por este seno de ômega C e tirei aquele. Ok? Portanto, se eu for ver agora isto outra vez num diagrama, o que é que acontece? Este sinal, portanto, que agora deu este, tem uma risca ali, que é o sinal que tem frequência ômega A, que era o sinal de áudio, certo? Que era o que eu queria recuperar, e um sinal com uma frequência muito alta, 2 ômega C, com mais umas bandas, que não nos interessa. Agora, o que é que me interessa aquilo? Tenho um sinal ali e este aqui. E eu só quero este, certo? Então ponho um filtro, chama-se um filtro de passo abaixo, que é este que está aqui. O filtro de passo abaixo só deixa passar as frequências baixas e elimina as frequências altas. Certo? E portanto, o que é que a desmodulação está a fazer? Está simplesmente, ou seja, o desmodulador, portanto, os primeiros desmoduladores raros eram as tais galenas, a única coisa que aquilo era, basicamente, era um filtro de passo abaixo. Não é? Porque ele recebia o sinal de alta frequência, e eu este quero deitá-lo fora, não é? Portanto, a possibilidade era, teria que multiplicar primeiro por ômega C, não é? Portanto, multiplico por ômega C e agora tenho que recuperar este sinal que está aqui. Portanto, tenho este filtro de passo abaixo, então recupero exatamente o sinal de áudio que eu tinha inicial. Ok? Portanto, é aquele sinal ali. Portanto, ou seja, elimino este e recupero completamente o sinal, só bem dividida por 2, não é? Portanto, mas eu agora posso amplificá-lo pelo tamanho que eu quiser, portanto, recupero exatamente o sinal de baixa frequência. Certo? Portanto, isto foi um processo simples de ver como é que se consegue fazer a modulação e a desmodulação do sinal. Portanto, basicamente, o que é, só para resumir, quando fazíamos a modulação, nós fazíamos o quê? Tínhamos o VAT, somávamos 1.
multiplicamos por este, que é a portadora. Fizemos aquela multiplicação, metemos numa antena, transmitimos, certo? Este aqui recebe o quê? Recebe o VA vezes VC, porque eu cortei a portadora, okay? E agora multipliquei aqui pelo seno. Quando multipliquei pelo seno, ponho ali filtro de passo abaixo, que é para cortar aquela frequência mais alta que tinha aparecido nas contas, e fico só exatamente com o sinal VA de T, que é o sinal original de baixa frequência de áudio. Portanto, basicamente, modulação, desmodulação é só isto. Quer dizer, depois eletronicamente pode ser feito de uma maneira mais complicada. Qual é o problema que isto tem aqui? Parece fácil, mas de facto, pelo menos no início, qual era a dificuldade que eles tinham? Era que este sinal aqui que temos que multiplicar tem que ter exatamente a frequência daquele. Basta haver uma ligeira diferença, que vai haver um problema grande. Aqui já aparece mais uma série de termos e, portanto, já não conseguimos recuperar corretamente o sinal de áudio. Portanto, ou seja, eles tinham que garantir que esta ômega C, que é exatamente esta ômega C. Ou seja, eu transmito aqui e vou apanhar em Lisboa e tenho que ter qualquer coisa que me sincronize exatamente as frequências para as frequências baterem a frequência e a fase. Que batessem certo uma com a outra, porque caso contrário, depois, se fizermos as contas, vamos ver que já não recuperamos assim tão facilmente o sinal. Era o único problema que havia, mas digamos que basicamente foi isso. Bom, vamos só olhar aqui para bandas de frequência, só por curiosidade. Nós temos aqui a frequência está a aumentar, né, da esquerda para a direita. Temos aqui as microondas, é? As microondas, portanto, vão de 300 MHz para aqui até 300 GB, portanto, aqui nesta zona, para aqui. Nós, na zona das microondas, das aplicações que nós conhecemos, temos então o telemóvel, que está mais ou menos aqui, portanto, nós usamos o telemóvel. Normalmente a banda é 900 MHz, portanto, há aqueles dual band que têm 900 e 1800. Então, estamos aqui perto de 1 GHz. O radar, portanto, o radar de aviões e não sei o que, usa mais ou menos 1, qualquer coisa, GHz. As microondas, o sinal de forno de microondas é 2,45 GHz, portanto, estamos todos mais ou menos aqui. As portas, portanto, aqueles sinais para abrir as portas das garagens, estão aqui na zona das dezenas de megahertz. Okay? As transmissões de FM estão aqui, mais ou menos, próximo dos 100 MHz, okay? Portanto, que é a transmissão que usamos, portanto, de FM, normalmente está aqui nesta zona, e o AM está aqui a frequências mais baixas. Portanto, o AM transmite-se em frequências mais baixas. Por isso é que, como são frequências mais baixas, as antenas que usávamos antigamente para captar AM tinham que ser antenas muito maiores do que as antenas que usávamos para captar FM, porque estávamos a frequências mais baixas. Ok? Pronto. Então, agora vamos falar um bocadinho só sobre diagramas de radiação, que é só uma curiosidade. O que é um diagrama de radiação? No fundo é um diagrama que nos mostra como é que uma antena radia. Okay? Isto aqui está uma antena que está vertical. Okay? É uma das antenas mais simples que há, ou seja, uma antena assim, okay? Que está na vertical. E o que é que isto quer dizer? Isto aqui quer dizer que estes pontos que estão em cima desta linha recebem a mesma densidade de potência. Okay? Recebem a mesma densidade de potência. Isso significa que, se eu tiver aqui, portanto, este aqui é 0,01 mW por centímetro quadrado. Portanto, ou seja, é a potência a dividir pela área, não é? A dividir pela área de uma esfera. Portanto, significa o quê? Eu aqui estou mais longe do que ali, não é? Mas, no entanto, estou a receber a mesma densidade de potência. Significa que, então, esta antena transmite melhor assim, nesta direção. Certo? Portanto, tem aqui, isto chama-se um lobe principal. Portanto, este lobe principal está-me a mostrar que esta antena, que é uma antena assim, posta na vertical, ela radia essencialmente assim. Okay? E radia muito pouco assim. Aqui, por exemplo, aqui tem outro lobo, vai ser assim. Okay? Depois há de ter ali outro lobo, que tem vários lobos. Okay? Vários lobos. Mas o que nos interessa normalmente é o lobo principal, e esse aqui é o lobo mais forte. E portanto aqui esta antena, que está na vertical, está-me a dizer que transmite mais assim. Okay? E transmite menos assim. Portanto, se eu tiver uma antena assim, normalmente uma antena de lambda sobre 4, ela transmite bem assim, mas assim já transmite bastante menos e assim já não transmite nada. Okay? Portanto, e depois, isto aqui é a mesma antena, mas vista assim. Okay? Vista de frente. O que é que isto quer dizer? Que ela radia exatamente igual em todas as direções. Portanto, ou seja, este diagrama de radiação é exatamente uma circunferência. Certo? O que é que significa? Que se tiver a antena assim, ela radia exatamente igual assim.
Ok? Portanto, transmite em todas as direções exatamente da mesma maneira. Portanto, se eu tiver a antena assim, olhando para este diagrama, eu sei que a antena que vai radiar máximo assim, ok? Assim já radia menos, assim já radia menos, mas eu sei que assim radia tanto como radia assim. Portanto, ela está a radiar para todos os lados. Okay? Portanto, eu estar aqui, ter o receptor aqui em qualquer lado, eu apanho exatamente da mesma maneira, porque o diagrama de radiação assim mostra. Portanto, o diagrama de radiação, de facto, quando olhamos para o diagrama de radiação de uma antena, nós ficamos a saber onde é que ela radia mais, né? Portanto, e há situações em que nós queremos diagramas de radiação muito afunilados, por exemplo. Ou seja, se eu quiser transmitir só assim, e o meu parceiro do lado não quero que ele ouça, não é? Eu tenho que arranjar um diagrama de radiação mesmo apertadinho, não é? Para ele direitinho e ele do lado não conseguir ouvir nada, certo? E, portanto, tenho que arranjar uma antena, ou um conjunto de antenas, que me radiem exatamente nessa direção. Portanto, provavelmente vocês lembram-se das antenas, as antigas antenas de televisão, que eram bastante diretivas, aquelas antenas que havia, aquelas que eram chamadas antenas Yagi, tinham um elemento principal e depois tinha um aqui que era maior, e depois tinha vários pequeninos assim, lembram-se disso. O pessoal já não se lembra, agora já não há nada disso. Agora, eu lembro isto, antigamente a gente ia a uma cidade de Lisboa, olhava, aquilo era milhões e milhões, cada um tinha a sua antena, não é? E, portanto, exatamente, e tinha que se rodar, porque às vezes dava no vento e ela mudava, e como eram antenas muito diretivas, ou seja, com diagramas de radiação muito afunilados, eu praticamente, se a antena não estivesse bem dirigida para o emissor, se ela virasse um bocadinho, já o sinal era muito fraco, já não havia nada de jeito. Certo? Não quer dizer que agora se veja grande coisa. Isso é por outra razão. Ora bom, aqui é um exemplo, por exemplo, de o que é que acontece. Muitas vezes as pessoas perguntam, é perigoso pôr uma antena de micro-ondas, por exemplo, em cima do prédio ou não? Como é que isso passa? Depende do diagrama de radiação da antena. Mas normalmente a maior parte das antenas são como aquela que nós estávamos a ver. Portanto, é uma antena que radia mais assim, okay? Tem ali vários lobos, não é? Aqui para cima não radia nada, certo? Ela está a radiar essencialmente assim. Portanto, se olhássemos aqui para as cores, a grande força, digamos, seria assim. Portanto, ela está a radiar assim. Portanto, é uma antena, se vocês repararem, mesmo as antenas de micro-ondas que se usam, que aparecem para telemóveis, se vocês repararem, elas não estão assim, elas estão ligeiramente assim, inclinadas, porque são antenas que de facto também têm diagramas de radiação assim, portanto são lobos assim, ok? E portanto, se eu quiser transmitir para o chão, portanto, cobrir uma área relativamente grande, a antena não deve estar assim, mas deve estar ligeiramente inclinada. Portanto, se vocês repararem, as micro-ondas estão ligeiramente inclinadas, que é para radiarem assim para o chão com uma cobertura relativamente grande. Portanto, normalmente elas estão colocadas de maneira que radiam um bocado para baixo, okay? E radiam igualmente para todos os lados. Neste caso, nós pusemos aqui um condutor aqui, ao lado da antena, e isso, o condutor tem digamos, um efeito absolutamente crucial, porque se eu tiver uma antena aqui e se eu puser aqui um metal, vocês sabem que o metal é um bom refletor da onda eletromagnética, ele radia para aqui, bate aqui, e portanto vai ser refletido completamente, portanto não passa nada para este lado. Portanto, se eu quiser que as pessoas deste lado não apanhem nada do sinal, eu ponho ali uma chapa metálica, certo? E o sinal vai ser refletido na chapa e vem todo para este lado. Portanto, é uma maneira fácil de eu conseguir evitar que a onda se propague para o outro lado. E porquê isto acontece? Isto delta chama-se profundidade de penetração, ou seja, é a profundidade a que a onda eletromagnética penetra dentro do material. No caso depende de quê? Depende da frequência e depende da condutividade. Isto sigma é condutividade. Ou seja, um material muito condutor, certo? Com sigma muito grande, não é? Condutividade é esta. Se isto for muito grande, este delta é muito pequeno, certo? Teoricamente, se o condutor tivesse uma condutividade infinita, se fosse um supercondutor, não é? Este delta até seria zero. Só nessa situação é que seria zero. Ou seja, mesmo quando eu digo que o campo não penetra dentro do metal, não é bem verdade, ele penetra. Só que a penetração é muito pequena, porque aquele sigma é muito grande, certo? E portanto, o que é que aconteceu aqui? Tenho uma antena ali, tenho ali um condutor, a onda foi enviada sobre o condutor, foi refletida, houve um bocadinho que entrou, não é? Muito pequeno, e foi refletida praticamente toda para este lado. Ok? Se fizermos as contas, isto é um gráfico que apresenta a profundidade de penetração em função da frequência para vários materiais. Temos aqui o chumbo, alumínio, cobre e ferro.
Eu pus aqui só no caso do alumínio, porque o alumínio é o que usamos nos fornos de micro-ondas. Os fornos de micro-ondas é uma cavidade e, portanto, a onda que se está a propagar lá dentro está sempre a bater nas paredes e há uma certa profundidade de penetração. Se eu usar a condutividade do alumínio e a frequência do forno de micro-ondas, que é 2.45 GB, posso calcular que é mais ou menos 1 micron. Portanto, ou seja, num forno de micro-ondas, a onda eletromagnética entra só 1 micron dentro das paredes, praticamente nada, zero. Não é zero, mas é 1 micron. Portanto, é muito pequena a quantidade, digamos, a onda que entra dentro do forno de micro-ondas. Okay? Pronto. Vamos falar só um pouco de aplicações de micro-ondas. Eu já não sei quanto tempo é que já gastei. Esqueci de pôr. É? Quanto tempo é que? 4 minutos? Epá! 4 horas. Pensei que se fosse 4 dias era pior. Vamos falar só de aplicações, só por curiosidade. As grandes aplicações de micro-ondas, as mais conhecidas, temos o radar, que funciona nesta gama de frequências, até mais ou menos 9 GB. Tem potências muito altas, da ordem de 1 megawatt, portanto 1 milhão de watts. Só que é feito por impulsos. Okay? Portanto, isto não é 1 megawatt contínuo. Okay? Aquilo manda um impulso, depois zero. Um impulso, zero. Mas digamos, no momento do impulso, naquele momento, que é um momento muito curto, a potência é muito alta, é 1 megawatt. Claro que a energia não é muita, porque o tempo é muito pequenino, não é? Mas ele está sempre a emitir. Okay? Ele está sempre a emitir, manda impulso, outro impulso, mas com potências bastante altas. Okay? Portanto, não é muito conveniente nós pormos à frente de uma antena de um radar. Okay? Mesmo a energia não sendo grande, a potência é bastante grande e o tempo é curto, mas mesmo assim é uma potência muito grande. Foi descoberto por esse senhor, aliás não, o senhor Spencer em 1946, portanto foi no tempo da guerra, mais ou menos, não é? Pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto foi quando de facto houve o grande boom dos radares, não é? Por causa da guerra, o radar se desenvolveu. Este senhor Spencer trabalhava exatamente nos radares e reza a história, não sabe se é verdade, que quando ele estava a fazer experiências com o radar, tinha num casaco uns chocolates e reparou que, como aquilo tinha fugas, reparou que os chocolates começavam a derreter. E aí ele começou a ver, isto das micro-ondas também dá para aquecer materiais. Conta a história, não sei se é verdade ou se não. E daí então apareceu, este senhor Spencer daí então descobriu, foi ele que fez o primeiro forno de micro-ondas, não sei se na altura seria 245, porque nos Estados Unidos a frequência é diferente, a frequência é mais baixa, mas só curiosidade, a potência de um forno é mais ou menos 1 kW, muito mais pequeno, que é a potência dos fornos, até ligeiramente menos. E depois temos a transmissão de sinais e temos os telemóveis, dual band, normalmente 900 MHz, 5.8 GB, que tem potência da ordem de 1 watt. Portanto, quando nós estamos a chamar, a potência é relativamente pequena. Okay? Mas o que interessa não é só a potência, mas também a densidade de potência. Ou seja, se eu estiver muito perto, a densidade de potência é maior do que se eu estiver muito longe. Não é? Porque a esfera por onde se vai distribuir a energia, se for longe, é muito maior e, portanto, a densidade é muito menor. De qualquer maneira, só para termos uma ideia da ordem de grandeza destas potências. Este é o primeiro forno comercializado. Este é de 1956, o primeiro foi feito em 1947 e na altura a marca era Radarange, pesava 300 kg e custava 3.000 dólares. Hoje, se formos aos chineses, já compramos por 20 euros, mas este podia funcionar melhor que os chineses, estou convencido. Mas estão a ver que isto na altura era praticamente impensável. Portanto, ou seja, quando saíram os primeiros fornos de micro-ondas em 1947 não tinham venda, era praticamente impossível vender um forno. Só muitos anos mais tarde, este já é o modelo de 1956, já se vê que já tem algum design, mesmo assim... Era só para o Hilton, para os hotéis, não é? Era só para os hotéis, na altura, era só os grandes hotéis. Então, vamos ver só aqui, para terminar, aqui um forno. Como é que é um forno de micro-ondas? Portanto, no forno o que se está a propagar, de facto, é uma onda eletromagnética lá dentro. Essa onda eletromagnética vai-se refletir nas paredes, que já vimos que são de alumínio, e praticamente não penetram dentro das paredes. Portanto, ele bate nas paredes, a onda bate nas paredes, e vai-se refletindo. Portanto, como é que é formado um coisa? Basicamente é uma cavidade. Okay? O forno é só uma cavidade. Cavidade metálica, que é exatamente para a onda se propagar e não sair cá para fora. Okay? Portanto, aqui esta é a cavidade. E estas paredes são boas, são de alumínio, que servem para refletir a onda exatamente. Depois tem um magnetrão,
O magnetron é um gerador de micro-ondas, tem uma guia de onda, que é para levar a onda canalizada para o interior da cavidade. Antigamente tinha um espalhador, que era este equipamentozinho, que era uma coisa de plástico, que girava, que era para tentar uniformizar o campo eletromagnético dentro do forno de micro-ondas. Hoje os fornos já nem sequer têm isso, mas tem um prato rotativo, não é? O prato rotativo é exatamente para tentar uniformizar a temperatura dentro do forno. E tem a porta, ok? Prato rotativo, tem aqui um franguinho, o frango absorve, as paredes não absorvem, praticamente, ok? Eu vou-vos mostrar só como é que é o magnetron. Isto é um magnetron exatamente que nós temos nos nossos fornos de micro-ondas. Isto é a antena de magnetron. Tem antena que deve ter para aí uns seus 3 cm ou qualquer coisa assim, que é a lambda sobre 4. Portanto, 2.45 GB dá mais ou menos 13 cm, portanto isto é uma antena. Portanto, isto é a antena. Portanto, a antena, isto aqui não nos vamos preocupar, portanto o sinal vai ser irradiado daqui, desta antena. Depois, ele tem que ser emitido numa... Isto é uma guia de onda. O guia de onda serve para canalizar a onda, ok? Portanto, o que é que eu teria que fazer aqui? Se eu quisesse montar isto, tinha que fazer aqui um buraco para meter a antena. Só. Portanto, a antena, isto fica assim. Ok? Só aqui. Portanto, fica aqui um buraco, meto o micro-ondas, o magnetron, e só fica cá dentro, a antena. Portanto, aqui o que é que acontece? A onda vai-se propagar aqui, não sai cá para fora, não é? Vai bater nas paredes de alguma maneira, vai-se refletindo até entrar dentro da cavidade. Ok? Claro que nos fornos de micro-ondas em casa, os vossos guias de ondas não têm este tamanho, não é? São mais pequenos, mas o magnetron é exatamente este. Isto é um magnetron de 800 watts, nem sequer é 1000 watts. De 800 watts, que é exatamente o que nós temos em casa. Só por curiosidade, depois o que é que tem? Temos a porta, isto é uma porta de um forno. O que é que a porta tem? A porta que abre assim, não é? A porta abre assim, imaginemos aqui o forno, okay? A porta está a abrir assim. O que esta porta tem que fazer? Esta rede que está aqui não pode deixar sair onda eletromagnética cá para fora, certo? Portanto, a onda tem que estar confinada exatamente na cavidade, ok? Nesta cavidade aqui. Portanto, esta é a porta que está aqui. Ora, quando abrimos isto, a primeira coisa que temos que garantir é que o magnetron desliga, que é o que acontece se vocês abrirem a porta do micro-ondas, vê-se logo que o magnetron desliga. Portanto, é um sistema de segurança, exatamente para não deixar que a onda passe cá para fora. Depois, pronto, isto é curioso porque esta rede tem um comprimento tal, tem uns buraquinhos com um tamanho tal que deixa passar uma onda visível. Eu posso olhar lá para dentro para ver o frango, mas não deixa passar a onda eletromagnética, tem uma frequência bastante mais baixa, portanto não passa a onda, praticamente não passa. Okay? Portanto, isto é exatamente uma porta. Só como curiosidade, eu mostro-vos, se vocês em casa, se quiserem destruir o vosso forno, podem começar por tirar a porta. Há aqui um plástico, okay? Isto aqui tem uma ranhura, e esta ranhura chama-se um choke, o nome não interessa, que é fundamental para não deixar que a onda saia cá para fora, ok? Que é uma coisa que tem exatamente lambda sobre 4 também, que é uma coisa que faz assim, okay? Que é este buraco, não posso deixar ficar aqui para vocês verem. Isto é exatamente, que está aqui toda a volta da porta, que é para não deixar a onda passar por aqui. Então isto encosta, não é? Isto encosta ao forno, e isto fica assim e a onda não passa aqui. E isso é graças exatamente a este buraco que tem aqui. Agora, o que é que acontece? Se isto fosse assim, havia comida que entrava aqui dentro. Portanto, há necessidade de tapar o buraco. Por isso é que aparece esta coisa. Okay? Que é só para tapar isto. E depois tem outra vantagem, é que este buraco que está aqui, tem este comprimento desta coisinha aqui torta que faz aqui, é lambda sobre 4. Mas eu posso alterar esse lambda sobre 4 para um lambda efetivo mais pequeno se meter um material com uma permitividade mais alta. Não nos preocupamos com isso, mas o que interessa é que eu, ao meter isto, posso fazer um buraco mais pequeno. Portanto, este buraco que está aqui é mais pequeno se eu meter um material plástico. Este material plástico, portanto, está aqui, basicamente, por duas razões. Portanto, para fazer um buraco mais pequeno e para não deixar entrar comida dentro deste coisa. Só por curiosidade, nós, quando metemos qualquer coisa dentro do forno, essa coisa que vamos aquecer tem que absorver. Não é? Se não absorver, o que é que acontece? Ou seja, se eu ligar portanto, a onda, já estamos a ver que a onda vem algures. Isto é muito dos chineses, não? Isso é bem. Está desculpado. Então, o que é que acontece?
Não é pilha, é pilha. O que é que acontece? Isto aqui vai de facto absorver, não é? E aqui vai refletir nas paredes. O que é que acontece? Se eu ligar um micro-ondas sem nada lá dentro, se quiserem podem experimentar, não aconselho, o que é que acontece? A onda vai sair do magnetrão, vai propagar-se no guia, vai entrar aqui, vai refletir-se. Se ela não tiver maneira de ser absorvida, mais tarde ou mais cedo vai voltar a entrar por ali, e vai para o magnetrão e vai queimar o magnetrão, vai queimar o forno. Portanto, ou seja, isso é um acidente bastante comum, bastante normal. Portanto, se quiserem destruir queimar, ver como é que se queima o micro-ondas, liguem sem nada lá dentro e já vão ver qual é o resultado. O resultado é este, posso-vos mostrar. Isto é um magnetrão queimado. Podem ver o magnetrão sem estar queimado e um magnetrão que sofreu uma reflexão de uma onda eletromagnética, por alguma razão. Estávamos a fazer experiências com magnetrões e com cavidades, a alterar tamanhos de cavidades e inventar um bocado. E o resultado, portanto, já queimei bastante, posso dizer. Portanto, não foi só este trouxe para mostrar, mas já queimei bastante. Portanto, o resultado é este. Isto aqui, só para curiosidade, isto é um medidor de campo que se utiliza exatamente para garantir que a radiação não ultrapassa determinados valores. A radiação máxima permitida é, julgo que 5 mW por centímetro quadrado. 5 mW por centímetro, que é pouco. Isto é exatamente o que se utiliza, que nós utilizamos para verificar que não há fugas de radiação nos fornos. Portanto, se tiverem um forno, podemos testar. Esta coisinha aqui, a antena está no interior, esta coisinha aqui só está aqui, que é para nós medirmos sempre à mesma distância. Okay? Portanto, isto encostamos mesmo, seja, nós para verificar se tivermos a zona de fugas do micro-ondas, no forno micro-ondas é basicamente, apesar de todas estas coisas, destes buracos e não sei o quê, que foram feitas para não permitir que a radiação saia cá para fora, as fugas são de facto sempre na porta. Portanto, o que a gente faz com isto é, liga-se e aqui sinaliza quando a radiação é superior, a densidade de energia é superior a 5 mW por centímetro quadrado, que é o máximo permitido. Portanto, o que é que eu faço? Quando ligo o micro-ondas, ando aqui à volta, okay, com isto encostado, que é para ser sempre à mesma distância, okay? E verificar, e portanto ele avisa-me se ultrapassa o máximo. Portanto, isto é o que é utilizado exatamente para verificar que não há fugas nos fornos de micro-ondas. Eu testei, portanto, o telemóvel também é um micro-ondas, não é? Portanto, ou seja, também transmite na radiação de micro-ondas, mais ou menos no 1 GHz. Isto é para 2,45. Eu, por acaso, testei já com vários telemóveis. É curioso que com alguns telemóveis eu consigo medir radiações, densidades de energia que dá para acender a luz vermelha. Mas normalmente, como isto é feito para uma banda relativamente estreita, dos 2,45 GB, e quando eu tento medir frequências mais baixas, claro que não estou a medir corretamente, porque isto está feito para medir basicamente para 2,45 GB. Mas mesmo assim, como a largura de banda ainda é um bocadinho razoável, em alguns telemóveis, se vocês quiserem experimentar, ligam o telemóvel e podem testar e ver se passar de 5 mW, já está. Eu acho que podem utilizar o telemóvel, passa à frente. Depois podemos testar aí, provavelmente aí no café deve haver um telemóvel, se quiserem experimentar, vamos lá ver. Espero que esteja tudo dentro da lei e que a radiação seja inferior a 5 mW por centímetro quadrado. Okay? Pronto. Só para vermos algumas datas curiosas, a comida enlatada foi descoberta, foi feita comercializada em 1810, já lá vão uns aninhos. O telégrafo, pelo Morse, em 1838, o papel higiênico só foi patenteado em 1857, portanto, antes disso havia outros problemas. O Hertz em 1887, a primeira transmissão de rádio foi só em 1906, o célebre Titanic foi em 1912, e aí a rádio é que se descobriu que de facto a rádio e a propagação eletromagnética era uma coisa absolutamente fundamental. Se não fosse a rádio nessa altura, em vez de morrerem 1000, teriam morrido todos. A primeira transmissão em Lisboa da primeira rádio chamava-se PIM Rádio, em 1924. A primeira descida de paraquedas também foi em 1924, portanto já há quase 100 anos. A penicilina descobriu-se em 1929, o biquíni em 1946. Foram exatamente no mesmo tempo, foram micro-ondas, são exatamente na mesma data.
O transistor em 47, o Lego, que é o famoso Lego em 1955, o Boeing em 1970, os GPS, que nós hoje usamos frequentemente, só apareceram e eram militares em 1978, o telefone móvel em 1979. Isto aqui é a patente do forno de micro-ondas, que foi feito em 1950, exatamente porque aquele senhor se pensa que foi descobrido. Pronto. Só para terminar, digamos que a equipa vencedora, que é a equipa responsável por todas estas coisas, que é o Austin, o Ampere, o Maxwell e o Tal.